que é isso aí de bebê? Eu acho que eu vou querer. Oi, e aqui é a Jennifer. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Nossa senhora, eu tô aqui no louquinho, organizando aqui o quarto. O Mufasa tá ali, o Gastão tá ali. Antes de limpar o chão e tudo mais, eu tiro poeira de tudo. Aqui tá uma baguncinha, porque eu botei todos os produtos de limpeza aqui em cima. Mas eu já limpei aqui, ali, o sofá, já passei isoforme em tudo, troquei as capas das almofadas. Tem mais almofada do que lugar pra sentar? Sim, porque eu adoro almofada. Aí só falta limpar aqui. Vou passar vassoura em todas as paredes. E vou passar uma escovinha aqui em volta dos livros, que é onde pega poeira. Ali também. Aí botar tudo em cima dessa cama pra aí poder limpar o chão. Sempre de máscara, porque eu tenho alergia à poeira, eu tenho alergia ao cheiro de produto de limpeza. Então fazer esses negócios pra mim é uma graça. Não dá muito certo. Eu sempre fico com o nariz funguento. Com as minhas plantinhas também. O ventilador já tá ali também trabalhando. Por isso que tá... Se vocês tiverem ouvido o ruído dele no fundo, relevem. Porque não dá pra ficar sem o ventilador. Nham, nham. Você vai descer? Desce. Desce. Ô. Quer que eu te pegue? Onde que o outro tá? Desce, Mufasa. Vem aqui. Vamos, mimimi, mamãe. Vamos. Vamos, mimimi. Nossa senhora, carrinho montado. Mas eu pensei que o povo da Amazon tava exagerando quando falou que era ruim de montar, que o manual era horroroso. Mas realmente era horroroso mesmo. Mas deu certo, porque teve que ir na força bruta, porque esse daqui não queria entrar nem com reza. Esse daqui é de metal, esse daqui é de plástico. Aí aqui eu vou colocar os livros que eu vou ler durante o ano, TBR desse ano. Chegou junto com o carrinho o terceiro volume daquele O Último Rei Dragão.
Esse daqui é o Implacável Rei das Fadas. Eu ganhei o segundo volume dele no calendário de advento. Veio com pôster também. Só que agora estão vindo com pôster e não estão vindo com ilustrações no meio dos capítulos, igual veio o primeiro volume. Aí eu tinha colocado os livros aqui em cima da cama, enquanto eu limpava o quarto. E tá toda bagunça aqui também. Vou colocar todos os livros que eu ainda não li ali, prioridades ali em cima e os outros embaixo. E vamos organizar. Porque aí esses daqui que já estão lidos, é pra eu voltar eles pro plástico e organizar na estante. E ficou dessa forma que eu coloquei uma fileira aqui na frente e dividi duas assim na lateral, no fundo. Aqui embaixo foi a mesma coisa. E aqui nesse último eu coloquei os livros que esses dois são o segundo volume da série. Então eu vou anotar na minha agenda para poder comprar o primeiro volume. E esses dois aqui são especial de Natal, então eu vou deixar para ler no final do ano. Então eu já deixei aqui embaixo. Então, esse dia histórico chegou. Finalmente consegui terminar de ler a Canção de Aquiles. Já vou deixar alerta de spoiler aqui pra vocês. Quando eu terminei de ler o livro, eu não sabia se o tanto que eu gostei do livro foi exclusivamente por conta do livro ou por conta do jogo do Hades, que eu joguei no Nintendo Switch na primeira vez que eu peguei esse livro aqui pra ler. A Canção de Aquiles, ela é uma releitura da lenda da Ilíada, que é daquela batalha de Troia, a rainha de Esparta, né? A Helena, ela é sequestrada pelo príncipe Paris de Troia. Eles formam um exército entre os diferentes reis da Grécia pra ir buscar essa mulher que tá em outro território. Essa narrativa aqui começa por conta de uma profecia, de uma deusa meio sereia, uma deusa marinha, que conta que o filho dela seria mais forte do que o pai. Isso não era um problema. O problema era que Zeus se sentia atraído por essa deusa. Então ele ficou com medo de que ele cedesse aos desejos dele, como ele sempre cedeu, e que ele tivesse um filho com essa deusa. E aí, esse filho, sendo mais forte do que o pai, iria acabar destronando ele como ele destronou o pai dele, o Titã. Então ele pegou e armou toda uma maracutaia para que um herói humano recebesse como prêmio dos seus feitos essa deusa. Só que essa deusa não sabia. Então, o Aquiles, ele é fruto de um estupro.
Uma vez que essa criança nasceu, a mãe dele cuidou dele por um tempo e depois foi embora. Amava ele da forma que ela conseguia amar, que era vindo de vez em quando pra falar a respeito de profecias que surgiam sobre o Aquiles, que dizia que ele seria o melhor guerreiro daquela época, que não teria nenhum homem que se compararia a ele. E aí ele cresceu no castelo do pai dele e ele abrigava meninos que foram renegados dos pais, órfãos, ou que no futuro poderiam ser considerados guerreiros. E um desses meninos, que foi morar com o pai dele no castelo deles, era o Patroclo. A vida inteira do Aquiles, o pai dele sempre indicou o menino para que servissem como companheiro de armas do Aquiles, e o Aquiles nunca aceitou ninguém. Só que quando o Patroclo chegou, ele fala pro pai dele que vai escolher o Patroclo como companheiro de armas. E então eles passam a infância todos juntos, até que chega no momento dele partir pro Pelion, que é onde o Quirón, que é o centauro que é conhecido por treinar heróis, mora. E quando o Aquiles vai, o Patroclo segue ele. O Quirón fala que ele não tem nada pra ensinar o Aquiles, porque o Aquiles já é bom em tudo. Então ali eles aprendem outras coisas, eles aprendem medicina, eles aprendem a caçar, aprendem a viver da natureza. Até que chega um ponto, os homens do pai dele sobem a montanha pra buscar o Aquiles de volta, porque tá prestes a acontecer uma guerra, e aquela ali é a oportunidade do Aquiles ser um herói, dele fazer o próprio nome, dele ganhar fama. Só que, junto com esse anúncio de uma guerra, vem outra profecia, falando que o Aquiles mataria o homem mais forte de Troia, só que ele morreria logo em seguida. Então ele teria duas opções. Ou ele partia nessa guerra e morreria jovem, mas ganharia muita fama, ou ele viveria uma vida isolado, sem ninguém saber quem ele era, sem ninguém cantar sobre os seus feitos, e ele não fazer fama alguma, mas ele viver bem. A mãe dele sequestra o Aquiles numa noite e leva ele pra outro reino pra ele ficar escondido dos homens que querem chamar ele pra batalha. Uma vez que ele tá lá, a mãe dele força ele a se deitar com a princesa daquele reino pra que ele tenha um herdeiro, porque ela sabe que se depender dele, ele não vai gerar herdeiro nenhum e ele vai morrer. Ela obriga ele a fazer isso como uma barganha, dizendo que ela ia contar pro Patroclo onde ele tava, pro Patroclo poder ir buscar ele. Só que o Patroclo descobre onde ele tá por conta própria, até que o Odisseu e o Diomedes, que foram mandados pelo rei Agamenon, que é o rei que tá coordenando todo esse exército pra buscar a Helena em Troia, e enganam Aquiles. Eles pedem pra ver as moças que são conhecidas naquele reino, que elas dançam e tudo mais, que elas entretêm os convidados. E o Aquiles tá no meio daquelas jovens, ele tá vestido de mulher. Até que eles colocam vários presentes em cima da mesa, e nesses presentes tem colares, tem joias, tem perfumes e tem algumas armas no meio também. Enquanto essas jovens estão olhando aqueles presentes, soa o alarme de invasão da ilha. E aí o Aquiles não pensa duas vezes, pula em cima da mesa, cata lança, cata escudo. E aí eles desmascaram o Aquiles. E eles perguntam pro Aquiles se ele vai lutar na guerra, que o Agamenon promete honra, promete riquezas, uma vida de fama. Só que ele fala que existem outras guerras, que ele vai lutar em outras e que ele não quer lutar naquela. Só que a questão, o Aquiles não era obrigado a lutar nessa guerra. Só que o Patroclo, quando ele era mais novo, teve toda uma comitiva matrimonial pra achar um noivo pra essa Helena, que ela era conhecida como a mulher mais bonita da Grécia. O pai do Patroclo levou ele com 8, 9 anos de idade pra cortejar essa mulher. E aí, como aquele lugar tava reunido com os homens mais perigosos e mais sedentos de poder que a Grécia tinha, o Odisseu, na época, propôs que, pra que eles conseguissem sair dali sem declarar guerra entre eles, que cada homem ia fazer um juramento de que eles iam proteger a Helena e proteger o marido dela, não importasse com quem que ela se casasse. Pra que isso acontecesse, quem devia escolher o noivo era a Helena, e que ela devia escolher naquele momento, que ela não poderia se reunir com o pai dela pra não ser influenciada. Então ela escolheu o Menelau, que era o irmão mais novo do Agamenon, que é o que tá coordenando a guerra que nós estamos no momento. Então, como o Patroclo tava naquele lugar, ele foi obrigado a ir pra guerra. E aí, ele não queria lutar, porque ele não queria matar ninguém, porque o motivo dele ter sido banido do reino dele foi porque ele matou um menino por acidente quando ele era jovem. Só que ele não tinha essa malícia de não assumir o que ele tinha feito. Então ele assumiu e teve que arcar com as consequências e foi banido. E foi morar com o pai do Aquiles e tudo mais. Então agora, o Patroclo estava sendo obrigado a participar de uma guerra que ele não queria participar. E o Aquiles, como amava muito o Patroclo,
falou que ia acompanhar ele. Reuniram o exército e partiram para uma ilha onde todo o exército ia se reunir ali, e dali eles iam partir para Troia. Só que eles acabaram enfurecendo a deusa Ártemis por conta da promessa do massacre que eles iam criar. Então ela pegou e cortou os ventos da ilha para impedir que os navios deles avançassem. E aí eles ficaram meses ali até que o conselheiro espiritual do Agamenon trouxe a solução. Aquiles, você vai ser o noivo da minha filha. Que um casamento ia botar eles nas graças da deusa de volta. Só que na hora que o Aquiles estava no tablado e a menina estava chegando, o Diomedes catou a menina pelo cabelo, jogou ela no chão, cortou a garganta dela. Essa era a solução que o povo tinha achado. Um sacrifício humano de uma virgem. Os ventos voltaram, a deusa foi satisfeita. E aí, eles conseguiram seguir viagem. Eles não encontraram quase nada de resistência. Eles conseguiram dominar bem, assim, a parte da praia. E eles assentaram o acampamento deles dali. O rei de Troia, ele era conhecido como um rei gentil, como um rei benevolente, como um rei que tinha muitas fortunas e que essas fortunas incluíam os seus milhares de filhos. Ele tinha 50 e tantos filhos. E todos os filhos foram criados para serem guerreiros. Ele tinha um exército só de filhos. E entre esses filhos, o mais velho, que era o Heitor, e o caçula, talvez não, que era o Paris, eles eram beneficiados por deuses gregos. O Heitor, ele era o preferido de Apolo e o Paris era o preferido da Afrodite. Então eles tinham uma relação muito estreita com os deuses. Então, o objetivo deles nessa guerra era matar o filho mais velho, tomar Troia e trazer a Helena de volta. Só que as profecias diziam que apenas o Aquiles seria páreo pro Heitor. Ele sabia que ele ia morrer se ele matasse o Heitor. Então ele queria estender a vida dele o máximo possível. Decidiu que enquanto o Heitor não fizesse nada contra ele, que ele não iria matar esse príncipe. E assim a guerra foi se estendendo por 10 anos. Então a ideia deles, durante todos esses anos, era fazer incursões nas cidades que ficavam fora da muralha. E aí forçar os sobreviventes migrarem para Troia, para que a cidade ficasse tão cheia que aí o rei não tivesse opção além de marcar uma reunião com a pessoa que estava querendo invadir eles, para eles tentarem um acordo diplomático e, se não fosse o caso, eles entrarem efetivamente em guerra, porque até então eles só estavam matando civis e roubando suas riquezas e escravizando suas mulheres por nada. Eles não estavam guerreando. E aí a primeira mulher que apareceu, o Patroclo, pediu pro Aquiles tomar ela como prêmio. O Patroclo se afeiçoou demais a essa mulher. Ele aprendeu o idioma dela, ela aprendeu o idioma deles. Eles não conseguiam salvar todas as mulheres que apareciam. Por conta desse tempo extenso de guerra, os homens começaram a ficar cansados. Até que eles cometeram um crime de guerra, que foi sequestrar a filha de um sacerdote. Que os sacerdotes, a religião, assim como os médicos, eles têm tipo um código na guerra que eles não podem ser afetados. Só que o pai dela veio algum tempo depois, trazendo riquezas e oferecendo um prêmio de consolação para ele ter a filha dele de volta. E o Agamenon disse que não ia devolver. E esse cara era sacerdote de Apolo. Então ele implorou pro deus dele que trouxesse uma peste para assolar os gregos. E foi dito e feito. No dia seguinte, o gado morreu, depois os cachorros, e depois os soldados começaram a morrer. O Aquiles foi perguntar pra mãe dele se tinha um dedo dos deuses nisso. Ela falou que tinha. E aí ele convocou uma reunião na praça deles, falando que eles tinham que fazer alguma coisa pra apaziguar esse deus. E que a única coisa que poderia acontecer era o Agamenon devolver a filha do sacerdote. E ele não quis devolver. E ainda tomou todos os espólios que o Aquiles tinha ganhado na guerra até aquele momento. E aí o Aquiles ficou tão possesso com esse negócio que ele falou, se você tomar o que eu ganhei, é como se você estivesse tomando minha honra. Então se você quer fazer isso, eu não vou mais lutar na guerra por você. Nas batalhas seguintes, o Aquiles não lutou e os gregos só foram perdendo mais espaço. A comitiva de Troia estava batendo no acampamento deles. Ia invadir, eles iam matar todo mundo que estava ali dentro. Ao contrário do Aquiles, que o Aquiles dele era bem focal, assim, ele só se importava com as pessoas que ele amava. Ele não era uma pessoa rude, ele não era uma pessoa cruel, só que ele não tinha um carinho especial pelas pessoas que ele não amava. E então, pra ele, tanto faz, tanto fez. Só que o Patroclo,
nesse tempo todinho que o Aquiles ficou lutando, ele ficou na tenda do médico ajudando todas aquelas pessoas. Então ele conhecia todo mundo por nome. E aí ele vendo aquele exército invadir eles e matar aquelas pessoas, ele ficou muito triste. Ele foi correndo e implorou pro Aquiles voltar pra guerra, pra ele lutar. Se não quisesse lutar pelo Agamenon, que lutasse por ele, pra proteger as pessoas que ele conhecia. E o Aquiles falou que não ia fazer isso, porque ele tinha feito um juramento, que ele só ia voltar pra guerra se o Agamenon se ajoelhasse e implorasse pra que ele voltasse. E isso ele tava falando do ego dele. Ele não tava falando como o Aquiles que ele era, como o Aquiles que o Patroclo conhecia. O Patroclo falou, se você não vai lutar, me deixa lutar no seu lugar, me deixa trazer a sua presença pro campo de batalha pra ajudar o nosso lado, pra dar uma moral e pra afastar os troianos do nosso acampamento. E aí eles vestiram Patroclo com a roupa do Aquiles. Só que o combinado era ele não sair da carroça, de ele não lutar e de voltar assim que os troianos saíssem do portão, que não era pra ele fazer mais nada, porque ele não sabia lutar. Só que enquanto ele tava lá, veio alguma coisa na cabeça dele que ele pegou a lança do Aquiles, acertou um cara e o cara caiu morto. Então ele saiu do acampamento e rodeou o exército que tava já batendo em retirada. E aí esse exército que tinha atacado eles, de um dos filhos de Zeus. Porque quando aconteceu aquilo de o Aquiles ter o ego dele ferido, ele foi falar com a mãe dele. E aí a mãe dele cobrou uma dívida que tinha com Zeus, para que Zeus ajudassem os gregos a perder batalhas, para que forçasse o Agamenon a buscar o auxílio do Aquiles. Só que isso se voltou contra eles. O Patroclo tenta matar o filho dos Zeus. E aí, por um golpe de sorte, porque o cara trupica e o pescoço dele quebra, e isso sobe a cabeça dele. O exército do homem começou a cercar eles. Na hora que eles estavam tentando fugir pra voltar pra praia, ele passou muito rente no muro de Troia. E aí o Patroclo pensou todo no futuro de que ele ia conseguir escalar o muro de Troia, porque o exército de Troia estava todo atacando um acampamento deles. Troia estava desprotegida, então ele ia subir o muro, ele ia buscar a Helena lá dentro de Troia, ia devolver pro marido dela e falar, tá aqui sua mulher, vamos parar de matar as pessoas por nada e vamos voltar pra casa e eu vou envelhecer com Aquiles. Então, esse era o pensamento dele quando ele desceu da carruagem na hora que eles estavam passando na frente de Troia. E começou a escalar o muro. O Apolo tava lá esperando ele lá e fez o Patroclo cair. Levantou, começou a subir o muro de novo. Só que ele sentiu a mão do deus passando nele até que ele caiu de novo. Ele percebeu que o exército do cara que ele tinha matado e do Heitor, que agora o Heitor tinha entrado na luta também, tava tudo em volta dele. E aí o cabelo dele tava batendo na cara. Por quê? A roupa do Aquiles tinha saído. O deus tinha afrouxado toda a roupa dele. E agora o exército sabia que não era o Aquiles, que era só o Patroclo. Então o Heitor veio na direção dele pra matar ele. E ele ficava o tempo inteiro pensando, não, você não. Deixa qualquer um me matar. Menos você, porque se você me matar, o Aquiles não vai te deixar viver. E isso vai matar ele. O Heitor foi lá e matou ele. Quem narra esse livro é o Patroclo. Então agora, quem tá narrando o livro é o fantasma do Patroclo. Ele vê o corpo dele ser entregue pro Aquiles. E o Aquiles se desmanchar. E querer se jogar no campo de batalha sem ter uma armadura. Sem ter uma arma decente. E aí a mãe dele tem que interferir e falar, me dá um dia pra eu arranjar uma armadura decente e umas armas que não vão quebrar no primeiro golpe que você der. Ele foi pro campo de batalha. Matou todo mundo que ele conseguiu matar, até que ele conseguiu ver o Heitor. Aí o Heitor pulou no lago. Só que quando o Aquiles pulou, o deus que protegia aquele rio também favoreceu os troianos. Ele teve que lutar com o deus do rio e o Heitor sabia que ele ia morrer. Então ele só tinha um pedido, que era, por favor, quando você me matar, devolva o meu corpo pra minha família poder fazer as cerimônias fúnebres. E o Aquiles falou que não, que ele não ia devolver. E aí ele matou o menino, cortou o calcanhar dele pra passar fitas de couro pelo calcanhar e saiu arrastando o cara de volta pro acampamento grego. E dia após dia depois disso, ele arrastava o corpo do Heitor na frente da muralha. Ele estava sendo cruel desnecessariamente por conta do que o Heitor fez com o Patroclo. Um dia ele estava jantando e um homem idoso, vestido em roupa simples e que estava todo molhado, entrou na tenda dele se apresentando como rei de Troia, como rei Príamo. Ele fala que ele tá lá só como um pai, querendo fazer os rituais fúnebres do filho, apelando pra fama que o Aquiles tinha de que ele era uma pessoa muito gentil, de que era uma pessoa muito benevolente. E que ele sabia que uma pessoa que tem esses títulos, que devolveria o filho dele pra família. Aí o Aquiles manda o rei de volta, fala que eles vão entregar o corpo do menino de manhãzinha. E aí ele percebe que ele também, nessa busca incessante de vingança, ele acabou não
dando um descanso pro homem que ele amava. Então ele foi fazer a cerimônia pra cremar o Patroclo, e ele colocou as cinzas na urna mais bela que ele tinha. E aí ele pediu pro exército dele, quando ele morresse, que era pra eles misturarem as cinzas dos dois e eles serem enterrados juntos. A partir daí, o Aquiles, ele tava implorando pra alguém matar ele. Ele ia pro campo de batalha sem armadura e vinha um herói atrás do outro, um filho de Deus atrás do outro. E ele matava todo mundo. E ele ficava, gente, por que ninguém consegue me matar? Me dá esse descanso que eu tanto quero. O Apolo, ele intervém e ajuda o Paris a acertar uma flecha no peito do Aquiles. E aí o Aquiles morre, eles misturam as cinzas junto com a do Patroclo. Só que enquanto os outros reis estão decidindo onde eles vão construir o monumento do Aquiles e pro Patroclo, chega o filho do Aquiles. Porque vocês lembram que ele foi obrigado a se deitar com uma menina quando ele estava se escondendo de mulher no outro reino? Então, essa única vez gerou um filho. E esse filho foi criado pela mãe do Aquiles num mundo submerso. Então ele foi criado em meio a deuses. Tinha uma profecia sobre esse menino falando que sem ele, eles não conseguiriam derrubar Troia. E aí foi dito e feito, esse menino entrou no exército, aí eles conseguiram derrubar Troia, porque aí a ideia do Odisseu de fazer o cavalo de Troia e da artimanha. E aí esse filho do Aquiles matou o rei Príamo, encontrou o filho do Heitor, que era uma criança, matou o filho do Heitor também, e tomou a esposa dele, uma outra princesa e uma outra mulher que eu esqueci quem que era, como espólio de guerra pra ele. E aí na hora que eles estavam indo embora já, ele falou que não ia deixar que Patroclo manchasse a fama do pai dele. Então que a única coisa que teria escrito na lápide era o nome do pai dele. Então eles foram embora, o Patroclo ficou ali assombrando as pessoas como um fantasma. Porque ele achava que quando as cinzas do Aquiles se misturassem às cinzas dele, que ele ia sentir o Aquiles. Só que ele não sentiu nada. E aí ele foi se desesperando, porque ele pensou, gente, eu vou passar a eternidade inteira sem estar ao lado dele. Que eu pensei que, pelo menos no outro mundo, a gente poderia ser feliz, que não teria a família dele pra atrapalhar, não teria preconceitos pra atrapalhar, não teria fama, não teria heroísmo pra atrapalhar o relacionamento deles. Só que agora ele tava sozinho num reino desconhecido, porque ele não poderia viajar de volta com os gregos, porque ele ficaria preso no lugar onde o corpo dele foi enterrado. E ele ficou lá sozinho. A pessoa que visitava era a mãe do Aquiles, que era a deusa marinha lá. Ele tentava falar e ela não respondia. Até que ele ficou com tanta raiva que ele gritou com ela. Eles brigando um com o outro. Aí ela perguntou assim, você não tem nenhuma história pra me contar, não? Nenhuma lembrança? Aí ele, eu sou feito de lembranças. E aí ele contou toda a vida que ele passou com Aquiles, desde que eles eram crianças. E quanto mais ele falava, mais ele sentia falta do Aquiles, mais ele sentia saudade, mais ele ficava atormentado de passar a eternidade ali, vendo as pessoas se aproximarem do túmulo, que só tava o nome do Aquiles. E aí ele falou pra mãe dele que o Aquiles não deveria ser lembrado das pessoas que ele matou, porque ele não era aquela pessoa. Ele não era aquele guerreiro sedento de sangue que a guerra transformou ele. Aí ela pegou e perguntou, pelo que ele devia ser lembrado? E o Patroclo disse que ele devia ser lembrado pelo cabelo lindo que ele tinha, pela voz melodiosa, pela habilidade na harpa, e pelos risos, pelo carisma, pela luz que ele emitia por conta própria. E enquanto ele falava, a mãe dele ia desenhando essas imagens no túmulo, por cima das imagens de guerra e de sofrimento que o povo tinha colocado ali em volta para significar o Aquiles. E na hora que o Patroclo terminou de falar sobre a vida dele junto, ela pegou e falou, tá na hora de você ir, porque ele tá te esperando. E aí ele foi olhar pro túmulo e tava lá Aquiles e Patroclo, que ela tinha escrito o nome dele ali, e ela tinha dado o descanso que ele tanto queria e o reencontro que ele tanto queria com o amor da vida dele. E aí o livro acaba. E eu acho melhor, porque a bagunça toda foi por causa da Helena, né? Foi por causa dela ter ido embora pra Troia com o Paris. Só que, como não era a história dela, como ela não era o foco, como essa guerra não era o foco era o Aquiles e o Patroclo, eles não falaram no livro se eles tinham recuperado a Helena ou não. Isso foi mostrado só nas notas de rodapé, no final do livro, que é onde ela dá tipo uma aula de mitologia e ela mostra
em quais livros da Ilíada que ela pegou cada informação e não sei o quê, e da Odisseia e dos contos de Homero. Então a gente descobre que a Helena voltou pra casa, só que não fala se ela foi embora por conta própria ou se tinham sequestrado ela, porque eu achei muito estranha a cena que o Odisseu propõe que ela escolha o próprio marido, e ela nem pensou, ela já escolheu Menelau. Então era como se ela soubesse que alguma coisa ia acontecer e que ela precisava estar naquele lugar e ser esposa daquele cara pra que isso acontecesse. Foi uma coisa assim bem esquisita, que não... Eu não conheço muito bem a lenda da Helena e eu nem conhecia a Ilíada também. Eu comecei a me interessar pela Ilíada por conta do jogo do Hades, como eu mencionei pra vocês. Não sabia se eu tinha gostado desse livro só por conta do livro em si ou se foi por conta também do jogo. A gente passa pelo jogo sendo o Zagreus, que é o filho do Hades, com a Perséfone. E aí, o Zagreus, ele quer conhecer a mãe dele, só que a mãe dele tá na Grécia. Sabe que o pai dele não vai deixar ele sair, então ele tenta fugir. E aí, nessa escapada dele, os deuses começam a intervir para ajudar o Zagreus, pensando que o Zagreus quer fugir para tomar o poder do pai dele. Só que quando ele foge, não passa muito tempo, ele morre e volta de novo pro Tartarus. E nesse jogo, o Tartarus ele tem vários níveis. Tem o Tartarus, que é como se fosse um limbo, onde as almas esperam pela triagem para saber onde que elas vão. E tem Asfodeus? Eu não sei qual que é o nome do intermediário. E tem o Elysium, descanso eterno dos heróis. Então o herói, quando ele morre, ele já vai direto pra lá. Ele já tem um lugar separado ali. E nessa história, a gente luta como os Zagreus pra fugir do Hades, né? Pra fugir do Tártaro, uma escapada e outra. A gente ajuda também as pessoas que estão em volta. E quando a gente consegue alcançar o Elysium, a gente encontra, às vezes, o Patroclo e o Aquiles. Eles vão parar em lugares diferentes do mundo inferior. Aquele jogo, ele é o máximo. O nível assim, de detalhe e dos diálogos que tem e o momento que cada diálogo vem pra você é muito incrível. Eu amo demais, de paixão, aquele jogo. Eu até tô esperando ele chegar, o segundo, né? Pro Nintendo, ele lançou ano passado pro computador. E eu ainda não terminei de fazer todas as profecias. Mas eu terminei o jogo, a história principal. Eu terminei a missão principal. Que era trazer a Perséfone de volta pro Tártaro. Então essas são as minhas considerações sobre esse livro. Eu falei pra caramba, já tô falando há 43 minutos.